temos aí uma universidade pública um tanto quanto elitista, embora a classe média tenha um acesso interessante à universidade, nós ainda temos, né, as camadas mais altas com acesso bem maior em relação ao restante da população. Um outro dado importante que o relatório da Unesp apresenta é em relação à necessidade de participação nos cursinhos, ou seja, a necessidade dos jovens frequentar um curso preparatório para o vestibular antes de entrar na universidade pública. Então, nós temos que dos inscritos para o vestibular da Unesp de 2008, 50% desses inscritos, e isso acontece no decorrer entre 2004 e 2008, com uma alteração muito pequena, né, sempre aproximadamente 50%, haviam feito cursinho. Enquanto que entre os matriculados esse índice é maior ainda. Nós temos um índice por volta de 60% dos matriculados declararam que ao prestar o vestibular já haviam participado de cursos preparatórios, né, por ao menos um ano. Então a gente verifica aí mais uma vez a questão da renda fazendo diferença, porque para participar de um curso preparatório, para participar de um cursinho, é necessário que a família disponha de rendimentos para arcar com as despesas, já que nós temos cursos populares, mas esses cursos populares não chegam a representar 10%, dos jovens pelo menos dos jovens que prestaram o vestibular da Unesp. Então, fazendo aí um paralelo, é uma porcentagem muito pequena de quem tem acesso aos cursos populares. A maioria teria que arcar com essa despesa e muitas vezes as famílias não têm condição. Outro dado interessante é quando a gente faz uma análise da dependência administrativa, ou seja, de onde que esses jovens que prestam vestibular vêm, se eles vêm da escola pública de educação básica ou se eles vêm da escola privada de educação básica, né? Então nós temos aí, olhando grosso modo, uma equivalência entre 2004 e 2008 da quantidade de jovens que prestam vestibular, que são provenientes da escola pública, com a quantidade de jovens que prestam vestibular da universidade, que são provenientes da escola privada. Mas essa equivalência ela é só aparente, porque se a gente parar para pensar que 85% das matrículas no ensino médio são da escola pública e somente 15% são da escola particular, ou seja, o número de alunos, o volume de alunos da escola pública é muito superior ao número de alunos da escola particular. Então nós temos novamente um desnível da quantidade de jovens provenientes da escola pública com relação à quantidade de jovens provenientes da escola particular que vem prestar o vestibular da Unesp. Eles têm uma proporção igual quando você analisa o dado puro, mas quando você analisa o dado em relação ao grupo que sai do ensino médio na sociedade, nós temos um desnível grande. São 85% vindos da escola pública e 15% vindo da escola particular. Então nós teríamos que ter um número muito maior de jovens provenientes da escola pública prestando os vestibulares. Atualmente nós podemos fechar dizendo que 3 aspectos são importantes de destacar aqui com relação ao acesso dos jovens provenientes das camadas populares à universidade pública. Uma questão que pode se configurar como um entrave a esse acesso é a questão da necessidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Que os dados até então levantados fazem crer que há uma dificuldade aí do jovem que precisa ingressar no mercado de trabalho
continuar os seus estudos em nível superior e especialmente na universidade pública. Uma outra questão é a questão da escolaridade dos pais, que parece influenciar bastante na opção, né? E aí nós estamos falando de capital cultural, ou pelo menos daquela parte do capital cultural que é adquirida na relação mais próxima com a família, com o espaço social mais próximo do jovem. Ou seja, não é uma questão imediata, né? Porque os pais não estudaram, o jovem não busca estudar, mas devido a um histórico aí de situações de impedimentos que foram vivenciados pelos ascendentes desse jovem, que podem levá-lo a ter uma baixa expectativa em relação aos estudos em nível superior e aos benefícios que esse estudo em nível superior pode trazer para esses jovens. Um último dado, finalmente, é em relação ao meio escolar, né? A relação que o meio escolar estabelece com esses jovens em termos das informações que o meio escolar lança para esse jovem e das expectativas que esse meio apresenta para os jovens enquanto das suas possibilidades, né?